E aí, rapaziada, tudo bem? Manhã 24, né? Nossa primeira aula depois do processo da pandemia. E passando aqui para ver essa abertura rápida, desejar a vocês tudo de bom, muita saúde, muita paz, muito sucesso. Vamos nos engajar rapidamente, tá? Convidar os colegas, convidar todos, participem das aulas, tá? Vou gravar a aula, vou resolver para vocês as questões da avaliação diagnóstica para eliminar as dúvidas e estarei ali no plantão à disposição para nós efetuarmos um bate-papo se houver alguma eventual dúvida, tá? Bom, grande abraço, participem, estou às ordens. Um abraço, rapaziada. Rapaziada, dos segundos anos, grande abraço, né? Que alegria estar com vocês. Para mim é um prazer muito grande. Estamos voltando às atividades oficiais, remotas, mas estamos juntos, né? E para quem tem vontade, para quem quer, tem como vencer, tem como superar obstáculos. Nós estamos aqui à disposição de vocês justamente para somarmos forças e superarmos, né, esses obstáculos impostos, né, por esse distanciamento. Mas tenho certeza que está ficando tão rotineiro isso, que está ficando tão natural já, né? Então convido os colegas, né, façam um engajamento realmente, chamem todos para participar das aulas, estamos juntos, estamos à disposição para tirar as dúvidas, tá? Tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer a resolução aí das atividades, das questões da avaliação diagnóstica, né? Que nós realizamos alguns dias atrás. Nós vamos perceber que tem alguns colegas que ainda não foram muito felizes, eles não conseguiram obter boas notas, mas também temos colegas que conseguiram se sobressair muito bem, tá? Lembrando ainda que ainda temos poucos colegas acessando, participando, tá? Então convidem os amigos, vocês se dediquem ao máximo, façam o máximo de esforço que puderem, façam, porque isso aqui não é oficial agora, não é mais improvisadamente, não é mais um caráter de emergencial, agora é um caráter oficial. Então contamos com vocês, espero que todos estejam muito bem, tá? E aí que Deus os proteja e as vossas famílias, tá? Vamos dar início lá. Então podemos ver aqui o seguinte: as questões, pessoal, elas foram feitas num caráter muito simples para vocês. Elas não são questões pego de internet, elas foram questões que nós as elaboramos, elas não foram copiadas de livro. Então, às vezes, alguns colegas não conseguem se saírem muito bem, né, ou se sobressaírem muito bem, porque eles não têm como ir para a internet pesquisar a questão nossa e aí colocar lá como se ele tivesse devidamente feito a resolução acertada, etc. Então, por isso que eu peço que vocês estudem, tá? Participem, perguntem bastante, estamos aqui às ordens, tá bom? Então, vamos lá, tá? A primeira questão é a seguinte. Eu criei a questão assim. Uma porta de vidro comum tem altura de 3.000 milímetros. Então, a altura é uma dimensão linear, né? Nós estamos estudando aqui dilatação linear. Esse é o assunto principal de todas as questões que nós colocamos na avaliação. Inclusive, muito fácil. Então, tem a altura de 3.000 milímetros, quando está submetida a uma temperatura de 10 graus Celsius. Olha, esses 10 graus Celsius é a temperatura inicial, a temperatura que ela começa a sofrer o aquecimento. Ao ser aquecida para 60 graus, óbvio que você já detecta que houve um intervalo de aquecimento, né? De 10 para 60. Obviamente aumentou 50 graus, né? Foram 50 graus que ela foi aquecida. Essa é a variação térmica da lâmina de vidro. Então, sendo o coeficiente de dilatação linear do vidro, nesse caso, né, porque vocês sabem que o coeficiente, cada material, só para lembrar, cada material tem o seu respectivo coeficiente de dilatação térmica, né? Do vidro é 0,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos, né? O C é menos 1 ali, nós o lemos é graus Celsius recíproco, tá? Só para relembrar, depois eu não vou falar mais isso. Podemos afirmar que a dilatação linear realizada pelo vidro foi de 1,35 milímetros, 0,00135 milímetros, 135 milímetros, 13,5 milímetros ou 1.350 milímetros. Lembrando bem, vamos separar os dados dessa questão. Os dados ficam mais ou menos assim, né? Temperatura inicial 10 graus,
Temperatura final 60, obviamente o intervalo foi 50, porque você vai pegar a temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, 60 menos 10, 50, né? O alfa já está aqui, o LO, comprimento inicial, 3.000 milímetros, e o ΔL, que é a variação de comprimento, que também em milímetros, né? Está aí. Vamos realizar o que, pessoal? Esse é um dos assuntos mais fáceis da física do segundo ano. Você vai realizar o produto, a multiplicação desses três itens. A fórmula é aquela, né? ΔL, que é igual a quem? Comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT, variação de temperatura. Tá? Eu vou ser bem enfático nisso aqui. Veja bem. Pessoal, o que é que você faz aí? Nada mais nem menos do que pegar o comprimento inicial, que é o ΔL, multiplicar vezes o coeficiente, vezes variação de temperatura. Quer dizer, você vai apenas multiplicar esses três itens, ó. Você vai fazer o produto. Quando você multiplica esses três itens, que é comprimento inicial, coeficiente e variação térmica, você não vai ter como errar. Tem que ter um pouquinho mais de cuidado na questão lá quando você for correr a vírgula para o lado esquerdo, né? Em função de que aqui, ó, você tem o coeficiente que é negativo. Então você vai correr a vírgula para o lado esquerdo, ok? Nesse caso, menos 5 casas decimais. Nesse caso, 5 casas decimais, perdão, né? Vamos lá. Então, jogando os números, eu tenho comprimento inicial 3.000 vezes o alfa, 0,9 vezes 10 a menos 5. ΔT, variação de temperatura, você tem temperatura final, que é 60, menos a inicial, que é 10. Né? E aí você multiplicando, quando você multiplicar, presta atenção, quando você multiplicar 3.000 vezes 0,9 vezes 50, né, que é 60 menos 10, você vai obter como resposta 135.000. 135.000, você vai pegar essa base de 10 e, por dica, você vai repeti-la aqui, ó, depois do valor final que você tem, tá bom? Repete a base de 10 e agora você vai pegar e vai fazer deslocar a vírgula para a esquerda 5 casas decimais. 5 porque o valor do expoente é menos 5. Então você sabe que a vírgula está aqui no último número. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então a vírgula vai ficar exatamente, né? Aqui, ó. Vai ficar exatamente aqui. 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Então, finalmente, a resposta será 1,35. 1,35 milímetros é o ΔL, é a variação térmica dessa, né, porta de vidro de 3 metros, ou seja, 3.000 milímetros de altura, com a variação térmica de 50 graus Celsius. No caso das alternativas nossas, seria aí a alternativa 1,35 milímetros, quer dizer, ele aumenta apenas 1,35 milímetros, quase 1,5 milímetros. Tá bom? A segunda questão, mas vamos analisar como vocês saíram lá na avaliação. Quem fez, né? É óbvio. Presta atenção, pessoal. Olha a análise da questão. Pessoal, apenas 4 colegas acertaram essa questão. Olha, uma pena. 4 colegas acertaram. Então, nós temos aí, se você fizer o somatório dos alunos, eu tenho 4 de 14 com mais 10, 24. Então, nós temos 24 alunos, apenas 4 acertaram e, obviamente, 20 alunos erraram a questão. Uma verdadeira pena. Nós temos que melhorar isso aí. Não pode ser assim. Tá bom, pessoal? Pessoal, vamos lá. Então, vamos para a questão 2, tá? Então, nossa contribuiçãozinha aí. A questão 2 é uma questão muito legal. E ela vai, com certeza, nos ajudar muito, né? Aí, nessa brincadeira nossa aí dessa dilatação linear. Vamos lá. A questão 2 é o seguinte. Analisa a questão abaixo sobre a dilatação de um trilho de trem. Um trilho de trem confeccionado em aço, outro material, outro coeficiente, né? A 20 graus Celsius, temperatura inicial, comprimento igual a 10 metros, comprimento inicial. Após passar sobre ele 400 vagões,
Isso aqui não vai interferir em nada. Foi só para enriquecer, né, a ocorrência do fato físico do aquecimento. Foi aquecido até 40 graus, a temperatura inicial era 20, ele foi aquecido para 40. Olha lá o que acontece. Sendo o coeficiente de dilatação linear, vou até botar aqui, sendo o coeficiente de dilatação linear do ferro 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos, das opções abaixo, identifique aquela que corresponde à quantidade de milímetros que o vagão aumentou. Veja bem, eu dei o comprimento inicial em quantos metros? Em metros. E pedi a dilatação em milímetros. Aí uma pegadinha, a casca de banana, que essa questão eu a fiz assim, por quê? Porque cai muito em vestibular esse tipo de questões assim. Questões que o comprimento é uma unidade de valor, é o comprimento em metros, pode ser em quilômetro, hectômetro, decâmetro, milímetro, centímetro. Nesse caso, nosso é metros, e o cara pede a resposta em milímetro. Então, o aluno tem que saber transformá-lo. Isso é muito fácil, vocês vão ver durante o cálculo, tá? E vira também a porrada de exemplo que nós fizemos. Vocês viram bastante, tá, pessoal? Então, vamos lá. Os dados é o seguinte, resolução. Temperatura inicial, 20 graus. Temperatura final, 40. Quer dizer, houve uma oscilação de quanto? De 20, né? 40 menos 20, 20. O alfa está aqui, 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos. Olha lá, olha a dica, hein? LO, complemento inicial, 10 metros. 1 metro tem quantos milímetros? Não é 1000 milímetros? Né? O milim já é de milésima, né? Parte, né? Então, o milímetro é a milésima parte do metro. O metro tem 1000 milímetros, óbvio. Então, você vai pegar 10 e multiplicar por 1000, que obviamente você vai ter 10.000. Muito simples, né? E o ΔL nós não sabemos, vamos obtê-lo daqui a pouco quando terminarmos de calcular. Tudo bem? Em milímetros, ó. Veja que a unidade final ficou milímetros, o ΔL obviamente será em milímetros também. Fórmula: ΔL, variação de comprimento, comprimento inicial, é o produto, né? Comprimento vezes coeficiente vezes temperatura, ou a variação de temperatura, o delta, que nós falamos de variação. 10.000 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5 vezes 40 menos 20. Quando você faz o produto, para organizar o que foi que eu fiz, para ficar mais fácil para vocês, repete o 10.000, ok? Pega 40 menos 20, dá quanto, né? 20? Coloca aqui pertinho do 10.000, desce 1,2 e sempre coloca a base com o expoente lá no último item, ó, 10 a menos 5 no final. Se você multiplicar 10.000 vezes 20, dá 200 mil. 200 mil. Vezes 1,2 vai dar 240 mil. 240 mil. 240 mil. Quando você voltar a vírgula 5 casas decimais, você vai obter 2,4 milímetros, que é a resposta correta. E para ficar mais didático, eu posso até, desculpa um pouquinho aí, eu posso até fazer um negócio aqui para vocês, tá? Só vir aqui minha calculation para ficar bem didático. Olha lá. Vamos ver se vai ficar didático para você entender. Tá bom? Vamos pegar aqui, para você entender, ó, 10.000, tá? Vezes 20, vezes quem? 1,2, 240 mil, dividido por 10 a menos 5, ó, 1, tá? Eu vou tirar um zero porque eu voltei 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, ó, 2,4, ok? Se eu dividir por 100 mil, né? Que é 10 a menos 5, ó. Resposta 10 a menos 4. Ok? Tudo bem? Então, resposta 2,4 milímetros. Beleza, pessoal? Muito legal, né? Vamos ver o rendimento de vocês lá. Olha aí, os colegas que fizeram. Olha aí, cara, apenas 6 colegas acertaram. Ou seja, 25% dos alunos acertaram. 75% erraram. Onde é que está o problema? Está bem aqui, porque multiplicar 3 números, todo mundo sabe. É nesse arredondamento de vírgula que eu dei 1 milhão de exemplos. Tá bom? Porque isso é óbvio. Se eu tenho 240 mil, olha lá, 240 mil, e eu vou voltando, a cada vírgula que eu volto, eu tiro um zero. Botei para cá, 1 ponto, né? Tirei um zero. 2 pontos, outro zero. 3, aí 4, aí não tem mais zero, vai ficar aqui, 2,4. 5, né? No quinto
na quinta posição da vírgula, 2,4, tá? Desculpa aí, tá bom? Então, vamos à próxima questão. Terceira questão. Considere que o telhado de alumínio da quadra de esporte do SEMA tenha 60 metros de comprimento, dimensão linear, comprimento, a 30 graus Celsius, temperatura inicial. Quando foi aquecido esse telhado até 70 graus. Olha, se ele foi de 30 para 70, aumentou 40, é o ΔT. Tudo bem? Se o coeficiente do alumínio for alfa igual a 2,3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos, a dilatação em milímetros ocorrida tem valor igual a... Veja bem, mais uma vez, eu pedi a dilatação em milímetros. A dilatação em milímetros. Fica de olho nessa jogada, hein? Então, vamos lá. Temperatura inicial, 30 graus. Temperatura final, 70. O alfa está aqui. O L você vai transformar, né? 60 metros. Cada metro tem 1000 milímetros. Então, 60 vezes 1000, 60 mil milímetros. Jogando isso no produto, eu vou ter o quê? Né? Produto geral, 60 mil vezes 2,3 vezes 40, que é 70 menos 30. Né? 60 mil vezes 40 vezes 2,3, que é o indicador. Ó. Vou explicar mais uma vez. Desce o comprimento, pega a temperatura, 70 menos 30, 40, bota aqui. Pega o indicador, o coeficiente, perdão, de dilatação, 2,3 vezes a base de 10. Quando você multiplicar 60 mil vezes 40 vezes 2,3, você vai obter 5.520.000. Repete a base de 10. Agora você vai só correr a vírgula para a esquerda. Você não erra nunca. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 5. Vamos lá, perdão. 1, 2, 3, 4, 5. Não é 6, é 5, né? Desculpa, hein? Perdão. 55,20 milímetros. Essa é a resposta da questãozinha que você acertou, né? Tá aqui, ó. 55,2. Letra E. Quarta questão. Ah, professor, rendimento, professor. Fala do rendimento. Olha o rendimento. Apenas 3 alunos acertaram. Né? Olha bem, cara. Alguns acharam que era 0,0552, 4 alunos, que corresponde a 16. 8 alunos acharam que era 5,52, corresponde a 33%. 3 alunos disseram que era 552, erraram, que corresponde a 12. 6 alunos pensou que é 5.520, não lembrou de correr a vírgula. E apenas 3 alunos, parabéns, 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 acertaram. Pessoal, o grande problema de vocês está num fato muito simples. Multiplicação. Pessoal, multiplicar 3 números, repete a base de 10 no final, que nem eu disse aqui, ó. Multiplica os 3 números, deixa a base de 10 no final. Depois você pega esse produto desses 3 números, joga na frente, repete a base e corre a vírgula para não ter erro. Quem souber fazer direto, faz direto. Quem não souber, faça assim que você jamais errará. O importante é acertar. Tá bom? Quarta questão. Analisa a questão sobre a dilatação da prata. Foi uma questão que eu criei de uma colher, né? Que você aqueceu a colher. Uma colher de prata a 10 graus foi aquecida dentro, né, de um recipiente com água a 100 graus. Ela estava a 10, o cara aqueceu, botou dentro da água até ela ferver a 100 graus. Então, automaticamente, ela oscilou 90 graus. Como o coeficiente de dilatação linear da prata vale 1,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos, qual o comprimento final da colher se antes de ser aquecida possuía comprimento inicial de 30 centímetros? É na mesma unidade, não pedi nenhuma das unidades. Vamos aos dados. Daqui, né, temperatura inicial 10, sinal 100, alfa 1,2 vezes 10 a menos 5, LO 30 centímetros, delta L e o L, que é o comprimento final. Vamos fazer 2 operações. Vamos calcular primeiro o ΔL e depois somar com o comprimento inicial para obter o final. Você tem o comprimento inicial dela, o que ela dilatou. Quando você somar esses dois, você tem o comprimento final da colher. Tudo bem? Muito simples. Inclusive, tem exemplo disso aí, até com simulação que eu fiz lá no YouTube, que eu passei para vocês na aula dentro do Google Sala de Aula.
Fórmula, mesma fórmula, hein? Multiplicação dos 3 itens. 30, comprimento inicial, 1,9 vezes 10 a menos 5, que é o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Então, 30 vezes 90. De onde é esse 90, professor? 100 menos 10, 90 vezes o coeficiente. Esse carinha aqui, ó, 1,9 vezes 10 a menos 5. Beleza? Se você fizer o produto 30 vezes 90 vezes 1,9, vai dar 5.130. Aí, 1, 2, 3, 4, bota mais um zero à frente, mais uma casa. Então, nós obteremos 0,0513. Tá bom? Esse é o ΔL, isso não é resposta, hein? E foi só o que ela aumentou, 0,05, aumentou 5 centésimos. Tá bom? Como? Qual era o comprimento inicial dela? Qual era o tamanho original? Não era 30? Vamos pegar 30 e somar com isso, ó. Você pode fazer até direto. 30 mais 0 é 30. 30 vai ficar como? 30,0513. Mas eu detalhei. Como o comprimento final é igual ao LO mais o ΔL, comprimento final é igual ao comprimento inicial, que é o LO, que era 30, que está bem aqui, ó, LO, mais ΔL. Quem é ΔL? Você acabou de achar, 0,0513. Só somar no lugar do L, 30. No lugar do ΔL, 0,0513. 30 mais 0, óbvio, 30. Então, portanto, comprimento final aproximadamente, coloquei aproximadamente porque eu tirei o 13, né? Arredondei, 30,05, que é a alternativa B de bola, ok? E o rendimento, vamos ver lá, que dá para ver logo que ficou pequenininho, né? Apenas 4 alunos acertaram, tá? Olha, quando eu coloquei menor do que 30 centímetros, o aluno deve ter se equivocado com o delta. Aí a maioria colocou 11. Não é o delta, eu pedi o comprimento final. Comprimento final é o inicial mais a dilatação, que dá o comprimento final. Mostrei no slide para vocês, tem no livro e mostrei na aula, várias vezes. Ok? E vamos aí, pessoal, finalmente para a quinta questão. A quinta questão eu criei aí, né? Assim, interessante. Olha, uma travessa de vidro pirex que estava em um congelador a menos 10 graus, estava geladinha lá, né? Menos 10 graus. Foi colocada em um forno, sendo aquecida lentamente para não trincar, não quebrar, até atingir a temperatura final de 110. Considere o coeficiente de dilatação do vidro pirex, alfa igual a 0,3. É muito pequeno, 0,3. Por isso que o pirex não quebra, porque ele dilata muito pouco. Ele suporta grande variação de temperatura e a dilatação dele é muito pequena. 0,3 vezes 10 a menos 5. Suponha que a travessa tenha 40 centímetros de comprimento inicial, LO. Qual será o valor da dilatação em milímetros? Veja que aqui está em centímetros, eu estou pedindo em milímetros. Após o aquecimento. Joga os dados. Resolução, dados, temperatura inicial, menos 10, final, 110. Alfa, 0,3 vezes 10 a menos 5, graus Celsius recíprocos. LO, comprimento inicial, aqui que está o charme, 40 centímetros. Cara, 1 centímetro tem quantos milímetros? 10. Se eu tenho 40 centímetros, é 40 vezes 10, que vai dar 400. É esse cara que eu vou utilizar na fórmula, né? Eu vou utilizar 400. 400 vai ser o valor do LO, do comprimento inicial. E não 40, questão você vai errar. Fórmula, mesma fórmula. Fazendo 400, comprimento inicial, 0,3 vezes 10 a menos 5, coeficiente. E aqui que está o charme, ó. Aqui é que está o charme. Temperatura final, menos, que é da fórmula, temperatura inicial, que é o do número, ele é menos 10. Vai lá na questão, ó. Menos 10, valor negativo, ó. Tem que fazer troca de sinal, hein? Questão você vai errar. Então, você vai fazer 400 menos 0,3 vezes 10 a menos 5. Fiz questão de fazer passo a passo. Menos e menos mais. 110 mais 10, 120. Então, a temperatura foi de 120 graus. Ele saiu do menos 10, subiu até 0. E do 0 mais 110. Então, 10 com 110, 120. A oscilação geral foi essa. Então, ΔL, ó, 120, tá?
Esse 120 aqui, na verdade, não é a temperatura, é isso aqui, ó, 400 vezes 0,3 dá 120. Aí eu peguei a temperatura lá, que por coincidência, né, deu 120 vezes, olha a base de 10, 10 a menos 5. Se tu pegar 120 vezes 120, tu deves obter aí 144 mil, né? Certo? Ou 1.440.000, na verdade. Tá bom? Posso fazer para te ver bem aqui, para não ter erros. Olha lá. Olha lá. Vamos ver. 120 vezes 120, ou 120 ao quadrado. Olha aí. 14.400, né? Como eu falei. 14.400. 14.400 vezes 10 a menos 5. Corre a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Bota um zero na frente. 0,144. Aí essa questão que era para ser aqui, ó, tá? Tá bom? 0,144. Lá, o erro meu de digitação, eu coloquei 14,40. Quem colocou aí, eu considerei certa. Tá bom? Quem colocou aí, eu considerei certa. Tá bem? Tá? Que é a mais aproximada, que faz sentido, né? Não é exata, perdão aí, não é exata, mas é a mais aproximada, tá bom? Foi erro de digitação meu, eu assumo o erro, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Vamos fazer análise, mas mesmo assim muita gente acertou. Olha lá. Quem foi no rumo? 14,40. Olha, 6 alunos acertaram. 6 colocaram 0,12. 9 foram lá em 4,40, que aí não faz sentido. 0,48 e 0,54. Tá? Eu peço desculpas aí pelo erro meu de digitação, tá bom? Na próxima não ocorrerá mais. Grande abraço para vocês, tá? Saúde, sucesso, estamos às ordens. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau.